Olá todo mundo, eu sou a Joyce Paz, eu tô aqui de volta para mais um debate no canal da Obras Primas do Cinema com a minha convidada Andréa Regeni, que é jornalista e produtora musical. Seja bem-vinda de volta. Oi Joyce, obrigada, tudo bem? Estamos aqui para falar de um diretor bem icônico, John Carpenter, super conhecido, adorado e reverenciado pelos fãs do terror e horror, né? Diretor do clássico Halloween, né, que teve ali 1000 sequências depois, né? Mas que desde a década de 70 vem deixando sua marca, né, dentro desse gênero. A gente vai falar de 4 obras que compõem esse box. Traz os filmes em ordem cronológica. Dark Star, de 1974. Assalto à 13ª DP, de 76. Alguém Me Vigia, de 78. E a trilogia do terror, de 93. Bom, então a gente vai começar aqui falando de Dark Star, que é o primeiro filme do John Carpenter. Ele chegou até a comentar em entrevistas que a dinâmica para fazer esse filme era filmar uma semana, na semana seguinte correr atrás de financiamento e grana pro filme. Na outra semana voltar a filmar, correr atrás de grana. Então, enfim, é um filme de ficção científica, né? Que tem um histórico, né? Em filmes de baixo orçamento ali desde a década de 50, né? Sim. Que abraça essa temática. O lançamento do box é legal por ele compilar obras diferentes, assim, em termos de gênero, que ele passeou pela carreira, né? Desde da ficção científica ao terror gore e... Sim, tem um apanhado aí bem interessante, até dos primórdios, né, do trabalho dele, porque, enfim, ele ficou conhecido por filmes como Halloween e tudo mais, mas isso ele já tava num certo mainstream, né? Então aqui é muito legal ver o começo da carreira dele, né? Sim. Quais foram os primeiros passos, né, de um diretor que se consolidou depois e, enfim, super respeitado. E eu acho que, por exemplo, Dark Star também revela uma faceta dele um pouco cômica, né? Nonsense, até eu diria. Nonsense, aquele aspecto todo futurista, setentista, mas futurista. O filme de diálogo começa com uma música country e tal. E termina com a mesma música, né? Sim. Um desfecho bem engraçado também, né? Mas não é spoiler assim? Não dá, não é só, a gente não tá falando qualquer desfecho, mas eu, Sim. No final, falei, cara, eu não acredito que ele tá fazendo isso, naquela última cena. Sim, então tem isso, né? Uma missão ali no espaço que traz várias referências do planeta Terra, assim, né? Desde do rock, a música country, ao astronauta de Adidas ali e tudo mais. Eles fumando. Pichação na parede. Toda aquela cultura humana, né? Total. E você olha os personagens e você fala, nossa, é lógico que não vai dar certo esses caras nessa nave, assim. Sim. E até uma coisa bizarra, porque até a coisa do alienígena, né, no desconhecido e tudo mais, porque só pra resumir muito, essa nave, ela tá numa missão há 20 anos, né, já pra fazer uma espécie de varredura, né, uma limpeza no espaço, destruindo planetas instáveis, né, pra conseguir liberar caminho para os outros satélites, as outras naves poderem trabalhar e tal. Então essa é a missão principal deles. E aí eles têm vários conflitos internos ali entre eles, né, de personalidade e tal. Sim. Não tem, enfim, um comandante deles, começa já o filme com o comandante deles morrendo, eles com várias avarias, né, ali na nave, que não vão ser consertadas, então tem uma situação ali bem delicada. Cada um no seu canto, assim. Eles não têm entrosamento nenhum, assim, em termos de equipe e tal. E aí já mostra esses dilemas, né, como o André falou, bem humanos, assim. E é muito louco essa parte também, que eu acho que tem uma questão cômica, que é aquele segmento no filme que é o mascote alienígena, né? Sim. Porque, assim, apesar do Carpenter ser um diretor conhecido por criar esse clima de tensão, trabalhar elementos do terror e tudo mais, nesse filme tem essa preocupação iminente, né? Tem esse caminho pra uma desgraça que é iminente, né? Que você sabe, desde o começo, enfim, você já sabe que tá acontecendo um monte de problema ali e que dificilmente aquilo vai dar certo. Já é colocado isso em questão ali, em pauta. Aquele mascote alienígena, e aí eles têm essa coisa também da dominação do homem, né? Enfim, essa coisa colonizadora mesmo, que tem, né? Que é bem americana também, mas não só americana. Eles têm um mascote alienígena e em momento nenhum a intenção ali era colocar medo, né? Com aquele mascote. Sim, tipo, ele é quase um alívio cômico ali no filme, né? Sim. Tem no começo do filme aquela... Como que é o nome daquela... Aqui tem aquela vozinha lá daquela mulher. Priscila. Da Priscila, que ela manda ele alimentar, e ele, tipo, que saco. O Pinback. E aí ela fala, não, é preciso ter um mascote na nave e tal. É um elemento que... Não, é que ela fala que ele disse isso no começo, né? Ele falou... Ela até fala, se você quiser... Foi você que teve essa ideia. Se você quiser,
eu posso repetir suas palavras. Aí ela fala as aspas dele, porque ela é uma máquina, sim, né? Sim. E aí ela consegue reter toda a informação, ela é uma inteligência artificial, e ela é uma espécie de guia ali, uma voz de Deus dentro da nave que dá as coordenadas pros tripulantes, né? E aí esse mascote meio que alivia a tensão que acontece ali. Você comentou dessa característica do Carpenter de ser um criador de tensão e tudo. E por mais que a nave esteja à beira de uma catástrofe, parece que a catástrofe é mais interna ali, são os conflitos internos que acontecem na nave. Outra coisa que eu achei interessante é... Assim como o próprio mascote, é a criação a cenografia, assim, né? Eu achei muito interessante que tudo ali parece que é meio feito à mão, as máquinas e tudo. Eu achei bastante visual, assim. Os elementos gráficos do filme são bastante interessantes, assim, pra época. Das cores também, né? Muita imagem... São imagens com muitos filtros, né? Sim. Tipo vermelho, roxo, laranja. Cores fortes, assim. E outra coisa que eu também gostei muito, que ajudou a estética, é o sound design do filme, né? Que é aquela coisa anos 70, porém cheia de efeitos. Bom, e saindo de uma ficção científica, a gente vem pro Assalto à 13ª DP, em que o Carpenter, ele, inspirado confessamente no Faroeste e nos trabalhos de John Ford, principalmente no filme Rio Bravo, ele traz um pouco dessa estrutura, né, do Faroeste para um drama policial, né, que se passa em Los Angeles, toda essa questão dos conflitos de gangue que estavam acontecendo. Como que você acha que ele conseguiu trabalhar essa coisa dos gêneros? Também, bom falar que nesse filme, além de diretor e roteirista, ele compôs a trilha, que é muito marcante, né, Sim. e montou o filme também. Então tem a mão dele ali muito presente numa obra que é considerada uma das mais importantes, né, da filmografia dele. Um filme que não foi muito bem quando lançado. Ele fez sucesso primeiro na Inglaterra, e aí com o passar do tempo ele sofreu uma revisão e ganhou um status cult. Agora ele é considerado um dos marcos, né, da carreira dele. Ele faz referência mesmo ao western, ao faroeste, e eu acho que isso é muito visível nos planos, né, nos planos gerais que ele faz, de estrada, de silêncio, e somando também a referência de um gênero dos anos 70 que era o exploitation, né? Sim, com certeza. E você mencionou essa coisa dos planos mais abertos nas estradas e tudo mais, e ele rodou esse filme em Panavision, né? Que era uma escolha técnica da parte dele, com a intenção, né, com a ambição de dar um ar de grandiosidade para um filme que não tinha um orçamento muito grande, mas que justamente com essa composição de planos e tudo mais, ele queria dar a ideia de algo muito maior do que era de fato, né? E eu acho que ele conseguiu, né? Sim. E tem aquela coisa que você comentou dos letreiros, né? Com o tempo, contando. Tem uma coisa da iminência de um clímax que acontece de fato no final, né? Mas todas as peças do filme são encadeadas de uma maneira que você sabe que aquele clímax vai acontecer, né? Ele te leva para aquele lugar de alguma maneira. Como que você acha que ele estruturou isso? Eu acho que ele trabalha muito com a trilha, que é praticamente a trilha tema, a música tema do filme, com silêncio também, e que cria, né, essa ansiedade na gente. Sim. O relógio ali piscando pra que horas, o que vai acontecer? Todo mundo rumo a um destino só, né? Exato, isso é muito legal. É uma gangue ali em Los Angeles, é um ônibus com vários detentos que estão indo pro corredor da morte. Indo pro corredor da morte. Algo faz com que eles tenham que parar nessa delegacia que está prestes a fechar. Ser desativada, sim. E um policial que também tá ali pra um dia só, né? Pra cobrir alguém, algumas horas. Ele até se questiona, por que eu, né, preciso estar lá, fazer esse trabalho hoje, assim, né? Eu queria fazer algo importante. Sim, mas no fim ele acaba sendo um grande herói, né? Também. Será? E é isso, essa junção do faroeste com o exploitation que tava acontecendo naquela época, os né? Filmes policiais, 70. Né? É um blend ali, né? De várias coisas. Uma coisa que me chamou muita atenção, eu não sei pra você, foi essa coisa de como o Carpenter filma o vazio, sabe? Isso aparece em Dark Star, aparece no Assalto à 13ª DP, aparece em Alguém Me Vigia. Eu acho que a gente pode considerar uma marca dele mesmo, né? Como que ele filma esses corredores vazios, esses ambientes, esses cômodos e tudo mais, esses cenários.
e a câmera ora transitando ali, né, como se tivesse alguém caminhando à espreita e tal, ou uma câmera mais estática, mas como ele insere esses momentos de vazio absoluto e que ajudam a criar esse clima de tensão no espectador também, né? Sim. Você saber que um perigo é onipresente e alguma coisa tá na iminência de acontecer e não ter como fugir daquilo, né? Sim, é ansiedade o tempo todo. Sim, eu acho que é muito legal como ele faz essa construção climática, né? E falando em construção climática, a gente já pode falar de Alguém Me Vigia, que vamos ser bem honesta aqui, desde os créditos iniciais a gente já consegue enxergar, bater o olho e enxergar referências muito fortes do trabalho do Hitchcock, né? Com certeza. É super Hitchcockiano esse filme, com alguma pitada de Brian De Palma, né? Que em algumas questões ele é mais explícito, né? Brian De Palma também, que é filho do Hitchcock. Eu acho que essa questão do Brian De Palma também provoca na gente isso por se passar nos anos 70 e tal. Sim. Mas a trama me lembrou muito uma versão inversa do Janela Indiscreta, né? Totalmente, é impossível, né? Não lembrar. Fala um pouco da protagonista. Então, o filme, em linhas gerais, só pra situar vocês aqui, ele é protagonizado por uma diretora de programação, né, numa rede de televisão, que trabalhava em Nova York e se muda pra Los Angeles, ela acabou de se mudar pra Los Angeles, ela se mudou pra um prédio recém-lançado e tudo mais, enorme, com milhares de apartamentos. E aí ela é super segura de si, ela é solteira, tem 30 e poucos anos e tal, tem um senso de humor, enfim, ela é muito sagaz e independente, né, e bem corajosa também, né, porque teve situações ali que eu fiquei em choque dela ter encarado, mas ela é essa personagem, e você já sabe desde o início, uma informação é colocada ali, de que ela saiu de Nova York por uma situação não muito legal, né? Envolvendo perseguição, envolvendo alguma questão aí, que depois a gente vai descobrir mais pra frente. Mas ela começa a receber cartas anônimas e ligações anônimas, começa a não dar muita bola, mas depois a situação começa a ficar muito estranha, e aí ela fica preocupada. Ela e as pessoas que estão, os personagens que estão ali ao redor dela, né, que se relacionam com ela. Então ela começa meio que uma investigação em cima disso. E aí, pra variar também, só uma informação aqui, a polícia sempre desacreditando a vítima. Sim. Um clássico, Na né? mulher, então... É, louca, né? Sim. Tá fantasiando. Essa falta de preocupação dela quando recebe essas cartas, assim, essas intimações de uma pessoa anônima, se dá muito porque logo no início do filme ela tem que atender o telefone de um ex-namorado dela que fica ali insistindo em vê-la e tudo. Ela chega numa emissora... No primeiro dia de trabalho, né? No primeiro dia de trabalho ali na emissora já vem um cara falando, você vai jantar comigo? Você vai jantar comigo? Eu ela vou insistir, não é não, e o cara não aceita não, e ela começa a ligar pra ela também, né? Sim, algo que diz muito sobre a personalidade dela é a aproximação dela quando ela vai num bar, e aí quando ela quando ela se interessa por alguém, quer conversar com alguém, ela mesma ela toma vai iniciativa. lá e toma iniciativa. Inclusive, ela tem amizade, que tem uma personagem que é lésbica, né? Trabalha na rede de televisão e que vira, tipo, meio melhor amiga dela e tudo mais. Sim. E ela é, tipo, ok, assim, né? Então ela encara as questões, assim, de as coisas de uma maneira bem... Inclusive, essa colega de trabalho dela fala, não se assuste, eu me surpreendo como você me trata com naturalidade. Sim. E tudo. É isso, eu acho que esse personagem simboliza alguém que estava à frente de seu tempo sobre certas questões, né? Sim. Eu achei bem interessante a fotografia, que além, né, da sua beleza estética, ela é toda esmaecida, assim, ela é mais opaca. Sim, e tons terrosos, né? Sim, os tons pastéis eu acho que contrastam muito com a trama, na verdade, né, que é uma perseguição, é um thriller, né? É um thriller psicológico, vai. É um thriller, pode-se dizer que é um thriller setentista, que aí já é outra coisa, assim. Gostei muito da direção de arte, que é toda focada no mobiliário dela e tudo. E esses tons pastéis que contrastam muito com a trama, né? Que é aquela perseguição doida. De um maníaco que tá seguindo Sim. todos os passos daquela mulher, né? Sim. E a trilha, né? Também achei bastante presente, pautando bastante o filme, que é do Harry Sukman. Dessa vez não foi o John Carpenter que fez, mas eu achei bem marcante também. Eu acho que ela pontuou muito bem diversas cenas ali da trama. E que eu não sei se você pensou nisso, mas em alguns momentos também da trama, principalmente quando a coisa ficava mais tensa, assim, tem um quê de Bernard Herrmann também, né? Que é o compositor do Psicose, assim, quando a coisa tá meio que alcançando um clímax, assim.
um ápice, eu percebi, assim, alguma pegada meio psicose, assim, também. É verdade. E tem um comentário social muito importante também, assim, e de gênero, né, no filme, que é essa coisa do papel da mulher, né? A gente tá falando que ela é uma mulher super moderna, né, pra época, com uma mente super aberta e tudo mais. E tem um comentário também sobre como uma mulher solteira, ela meio que corre riscos e ela meio que está em perigo sempre, né? Sim. É basicamente isso. Então é como se o casamento fosse uma salvação e um caminho obrigatório. Então desde o começo do filme, quando ela tá conversando com o corretor, tem esse diálogo dela. Eu sou, quando ela tá pra alugar o apartamento ou comprar, enfim. Eu sou uma mulher solteira, mas espero que isso não seja um problema. Sim. Então, como que esse pré-julgamento ele já aconteceria em qualquer esfera da vida dela, desde quero alugar um apartamento sozinha, até quero sobreviver no mercado de trabalho sem ter que sair com o cara da empresa. Enfim, quero ir num bar sozinha sem ser assediada. Todos os âmbitos da vida, né? E como isso é colocado em vários momentos, né? Sim, exato. E como ela se posiciona em relação ao problema que ela tá vivendo. Porque até mesmo o namorado dela sugere dela se mudar dali. Por que você não vai embora daqui? O filme aborda muito essa violência psicológica que muitas pessoas ainda não tratam como violência. Que o próprio namorado dela fala que esse homem, essa pessoa... Esse maníaco, né? Esse maníaco que tá perseguindo ela está machucando sem tocá-la, né? Sim. Isso que é uma violência psicológica e simbólica também, né? Sim. Um relacionamento abusivo anterior, o assédio no trabalho, né? Então, ou seja, né? É só o dia a dia de uma mulher, né? Exatamente. E pensar que esse filme é da década de 70 e assim, né, gente? E a gente se identificou. Totalmente. E a gente se identificou em vários momentos. Então, melhorem. Pra encerrar o box, a gente tem a trilogia do terror, que foi um trabalho feito pra televisão, né, pra Showtime. O Carpenter foi basicamente convidado, né, pra integrar esse projeto. A trilogia do terror ela é composta por 3 curtas-metragens, 2 são dirigidos pelo Carpenter e o último é dirigido pelo Tobe Hooper, que também é um outro ícone aí do terror. E além disso, esses curtas trazem a participação de pessoas bem inusitadas, né? Tem o Wes Craven, o Sam Raimi, então tem, enfim, uma série de diretores aí que fazem pontas como atores, né? E 3 histórias que compõem justamente o que a gente tava falando no começo do vídeo, que são essas várias facetas do terror, né? Então, tem a questão mais cômica, tem uma questão mais escatológica, mais gore, explícita. Então tem vários climas que são criados dentro desse grande lugar chamado terror, né? Então... Sim, ele conta pra gente as diferentes maneiras de sentir medo, né? Exatamente. Os 3 curtas que compõem essa trilogia, então, é The Gas Station, Hair e I. O que a gente pode falar desse compilado? E o próprio Carpenter, né? Ele apresenta a trilogia. Ele trabalha no necrotério, muito né? Bom. E aí ele seleciona um corpo interessante pra contar a história que vem a seguir, né? É muito legal. É bem episódica, assim, mas de um jeito muito bacana, né? É a primeira história, que é a Gas Station. Ele faz a produção executiva, faz a música, tudo aquilo que a gente já começa a se adaptar, né? Sim. Ele se faz tudo dele. Esse The Gas Station, ele remonta uma característica bem típica, né, de filmes do terror, que é aquela situação, né, mocinha em perigo num lugar isolado, sendo ameaçada. Ele traz bem essa situação que, enfim, quem acompanha filmes de terror tá acostumado, assim, chega a ser um clássico, né? É isso, né? Logo no começo do filme você fala encrenca, né? Sai, vaza, né? Amiga, não deixa ela trabalhar aí. Aquela sensação de ansiedade, de prepare-se pra... De não vai ter pra onde fugir. Prepare-se porque algo vai acontecer, né? Sim. Bom, o segundo curta, que é o Hair, foi o meu preferido. Que é o mais engraçado ele também, é muito né? engraçado. Acho que é o único engraçado dos 3, né, na real. Embora ele, né, tenha humor... Ele saiba colocar uma pitada de humor em cada um deles, assim, o Hair é mais explícito, né, quanto a isso. Ele conta, né, a história de um cara meia-idade que é obcecado pela sua perda de cabelo e tudo. Calvície, né? Sua calvície. Ele acha que a namorada dele vai deixar ele porque ele tá perdendo cabelo. E, na verdade, né, é um problema da cabeça dele. Enfim, ele tá ali procurando meios pra
pra conseguir fazer o cabelo dele crescer até que ele consegue. E aí o resto vocês vão ter que assistir. E aí o terceiro, ele abraça uma... O terceiro é dirigido pelo Toby Hooper, né? Que é o Ai. Ele abraça uma faceta mais pesada, né? Sim, é um jogador de beisebol que, num acidente de carro, ele perde um olho. Chega um médico pra ele que diz que pode colocar imediatamente um olho de uma outra pessoa, óbvio, né? Que morreu, óbvio. E aí ele passa a conviver com esse órgão de outra pessoa, né? Que aí o X da questão é, quem era essa outra pessoa? Quem era essa outra pessoa? São visões. Ele começa a ter visões que essa pessoa dona do olho tinha, né? Então ele começa a ser perturbado por isso. É muito mais aterrorizante, Sim. né? Uma estética mais aterrorizante, mais escatológica, como você tinha falado também. E é legal como a gente fala também do como não só essa obra também, né, ela foi feita para televisão, embora a Showtime seja uma emissora conhecida por abraçar algumas temáticas e abordagens mais fora da normalidade e ser mais ousada nesse sentido, mas é legal como o Carpenter conseguiu burlar um pouco, né, dessa espécie de censura, né, que existe com filmes que abraçam mais esse lado aterrorizante, assim, das coisas e tal. E eles tiveram algumas questões com relação à quantidade de sangue e tudo mais. É muito legal pensar que um programa pra TV, né, conseguiu chegar longe, enfim, nos anos 90, assim, nesse sentido, né. Bom, então chegamos ao fim. A gente tentou aqui fazer um apanhado desse box do John Carpenter. Além dos cards incríveis, que vem com todas as edições da Obras-Primas do Cinema, tem também extras recheadíssimos, entrevista com o John Carpenter e o Austin Stoker, que é o protagonista do Assalto à 13ª DP. Uma entrevista com a Nancy Loomis, que é uma das atrizes também que tá no Assalto. E uma discussão sobre a trilogia do terror, com entrevistas com o diretor e com a produtora do filme, que é a esposa dele também. Então tem toda uma discussão em torno da obra do Carpenter, desses filmes que estão aqui. É uma boa maneira de se aprofundar também, um material complementar aí, imperdível. Obrigada mais uma vez, Andréia. Obrigada a você, Joyce. A gente se vê na próxima, então. Tchau, tchau.